Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje a gravação ela tá com a qualidade um pouquinho reduzida, porque eu vou estar fazendo aqui em tela mesmo, né? O objetivo do vídeo de hoje é a gente tá estudando alguns casos de redações nota 1000 no Enem, né? E ver o que essas redações têm de peculiar, quais são as características dessas redações. Isso para a gente estar podendo ter um apanhado geral do que a gente pode estar fazendo nos nossos casos também, né? Essas redações eu peguei mais de uma, né? Foram disponibilizadas no G1, quem quiser estar acessando lá, tá? Pode estar pegando também. E essa galera que tirou nota 1000 nas redações do Enem, né? Se não me engano foram 1000 e poucas pessoas. Eles têm algumas coisinhas em comum, né? Avaliando as redações deles, assim, a gente pode chegar a um senso comum do que eles estavam usando, né? Das características das redações deles. E hoje o objetivo da aula, né? Do vídeo aqui é estar avaliando o que eles fizeram, quais foram as peculiaridades das redações desses jovens que em muitos casos eles usaram bastante a imaginação, fizeram muitas comparações com outros fatos, né? E o tema da redação ele não foi um tema assim muito fácil, né? Quem não está por dentro assim de certas tecnologias, de certas informações, teve um pouco de dificuldade de falar sobre aquele tema. Então a gente está aqui hoje mais para avaliar essas redações e ver o que tem nessas redações que levaram, né, esses estudantes a tirarem nota 1000. Só lembrando que a nota 1000, gente, é a maior nota, né? É como se você gabaritasse a redação, né? Tem alguns parâmetros, eu acho que eu já até falei em alguns vídeos aqui. Se não, eu vou deixar registrado aqui em um próximo vídeo. Esses parâmetros são os que garantem as notas, né, dos estudantes. E são 5, e cada um desses 5 valem 200 pontos. Quem consegue atingir nota máxima em todos os parâmetros consegue atingir 1000 pontos. Então, sem mais delongas, vamos lá, né, avaliar o que esses estudantes fizeram nas redações que levaram eles a ter esse resultado sensacional, maravilhoso. Eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos, né? Quem tira nota 1000 na redação, com certeza se preparou bastante. Então, assim, vamos ver o que tem ali que a gente pode estar pegando para a gente também, né? Agregando ao nosso conhecimento para tentar também ter o melhor resultado possível nas próximas provas, né? No próximo Enem. A gente está começando a preparar o conteúdo aqui para a redação do Enem de 2020. E quem estiver acompanhando o canal aqui vai estar por dentro, né, de todas as dicas que a gente pode estar fornecendo para você que está se preparando aí para fazer o Enem ou então vestibular, né? Porque as dicas aqui não servem só para o Enem, servem para o vestibular, para vários vestibulares que, né, tem redação também. E esse é o nosso objetivo, né? Tá auxiliando quem está precisando aí de algumas dicas, de alguma ajuda para tá fazendo o melhor possível nas redações, né? Dessas provas aí competitivas, tá? Então vamos lá, eu vou para a tela do computador agora para a gente começar a avaliar essas redações, né? Vamos começar o vídeo aqui então. Seguinte, eu peguei aqui o texto motivador, os textos motivadores, né, que foram usados nas redações do Enem de 2019, tá? Vamos ler aqui para a gente estar sabendo, para a gente estar, né, entendendo da onde que vieram aquelas ideias, né, o que levou esses estudantes a, né, terem as ideias que abrilhantaram suas redações, né? E aqui, olha, não sei se você está conseguindo ver aí, eu aumentei o máximo que eu pude aqui para não ficar assim desfocado, né?
Mas aqui, olha, tem 4 textos, tá? São 4 textos motivadores e no final tem a proposta da redação, tá? Então, olha só, no texto número 1, antes do texto, aliás, né, tem algumas instruções para redação aqui. Se você quiser, eu vou tentar disponibilizar aqui na descrição do vídeo essa cartilha aqui, para você estar analisando mais ou menos, você que nunca fez Enem, nunca prestou vestibular, dá para você ter uma noção de como que é essa cartilhazinha aqui que vem com os textos motivadores, tá? Olha só, texto número 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa estranha máquina de austeros cientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante quase um século. Aí aqui tem a referência, né, de onde que saiu esse pedaço desse texto. E aí tem o segundo texto. Ó. Edgar Morin define que o cinema, como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Esse aqui já é o texto 2, né? E aí está falando da visão do Edgar Morin. Como que ele definiu, né? Ele definiu como uma máquina que registra a existência e restitui como tal, né? Porém, levando em consideração o espectador. Beleza. Aí aqui tem o texto 3. O texto 3 é essa imagem aqui, né? Aí está escrito: das telonas para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Não estou conseguindo entender. No consumo de TV. Não dá para ler aqui, tá muito borradinho. Aí tá aqui, ó. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu. Cresceu 43%, 49% entre os brasileiros. Tá meio difícil de ler aqui. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. Aí aqui, ó, 17% da população frequenta o cinema no total, 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema, 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Aí aqui tem informações, né, que no caso o candidato pode estar inserindo no seu texto, né? São informações que dão assim alguma ideia do que ele pode estar escrevendo, estar inserindo no texto. São fatos, né? E fatos podem ser inseridos sim nas redações. Aí tem o texto 4, que é o último. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos e infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas.
Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação dos habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas no universo do cinema ou continuam mal atendidas. O norte e o nordeste e as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. Bom, não sei o que você entendeu disso, mas assim, no meu ver, o que acontece? Antes tinham mais salas, as cidades pequenas tinham mais salas de cinema, as populações de cidades pequenas eram atendidas com relação ao cinema, e isso foi acabando, né, com a expansão das grandes cidades e com a chegada dos shopping centers. E aí o que acontece? As salas de cinema foram se concentrando ali, né, nos shoppings e, consequentemente, acabando nas cidades pequenas. E aí, shopping geralmente é frequentado por gente que tem mais poder aquisitivo. Então, o que acontece? As pessoas de baixa renda acabaram ficando excluídas. Mas, enfim, vamos ver a proposta aqui da redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija o texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bom, aqui dá para ver mais ou menos, né? Qual que é a proposta da redação. E aí eu separei aqui, ó, no meu Word, algumas redações que a gente pode estar avaliando aqui. Vamos lá. Bom, voltando aqui ao Word, né? Foi a melhor maneira que eu consegui aqui de poder estar mostrando para vocês as redações. Olha só, essa aqui foi do Daniel Gomes, ele é de Fortaleza. Eu peguei essa redação dele aqui, como eu já falei, lá no site do G1, se você quiser pegar, tá lá. Né? Então vamos avaliar aqui. Olha só, primeiro vamos ver a estrutura da redação aqui do Daniel. Não sei se você consegue perceber, olha só, mas tem 4 parágrafos, tá? 4 parágrafos, eu acho que é mais ou menos contando pelo número de linhas, 4 parágrafos é mais ou menos o que cabe ali, né? Então aqui, ó, nesses 4 parágrafos a gente já pode deduzir mais ou menos, olhando aqui, qual que é cada parte da redação. Ó, a primeira aqui, daqui até aqui, seria a introdução, né? Aí aqui, ó, daqui até aqui, esses 2 parágrafos do meio seriam o desenvolvimento. E aqui, por último, a conclusão. Isso olhando de fora aqui. Nem li a redação ainda com vocês aqui, né? Mas dá para perceber que já tem uma estrutura aqui na redação dele bem construída, tá? Aí vamos lá. O tema a gente já sabe, só voltando aqui ao tema, ó. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vou até escrever aqui em cima. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Beleza, olha só. No filme Cine Hollywood, o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Olha só, o que ele fez aqui? Ele não começou a redação dele dessa forma. A democratização do cinema, do acesso ao cinema no Brasil é ruim. Ou é bom. Olha só, ele já deu aqui, ó, uma citação. Ele citou um filme, né, em que ele tira assim uma alusão ao tema. Né? Esse filme Cine Hollywood é uma alusão, né, da chegada da primeira sala de cinema. Né? Ele fala mais ou menos de como que já tá, como que foi construído, como foi a chegada da primeira sala de cinema ali nessa cidade. Né? Ele já fez uma alusão. Então aqui ele usou uma maneira aqui bem bacana de começar a redação dele,
que é citando um exemplo de filme. Olha só, já fala de cinema, ele cita um filme que narra a história do cinema, né? Mas vamos dar uma olhada. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Olha como que foi a introdução dele, como que ele começou a falar. Ele citou o filme, citou aqui uma passagem do filme, olha só. Na obra, os moradores no até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Ou seja, ele falou que no filme Cine Hollywood, os moradores, né, eles ficaram assim, um pouco, como eu posso dizer, impressionados, né? O contexto da vida deles foi um pouco assim modificado pela chegada do cinema. E aí, olha só, de maneira análoga à história fictícia, ou seja, comparando com a história que ele acabou de contar, aí ele vai e fala aqui, ó, de como que tá a situação do cinema no Brasil, né? Olha, o Brasil ainda enfrenta problemas, tem parte da sociedade que está excluída, né? A postura do Estado com relação à cultura é negligente, né? As empresas que trabalham com a sétima arte, olha aqui, ele poderia ter citado cinema de novo, mas ele usou um outro termo para não ficar assim muito cansativo, né? Ficou até bacana o uso dele aqui de sétima arte. Contribui para a perpetuação desse cenário negativo, ou seja, cinema elitista. Olha a introdução dele, que bacana que foi, né? Ele deu assim, um apanhado geral sobre o que ele vai falar, citou algumas passagens de outras obras, né, no caso do Cine Hollywood, e falou um pouco sobre a situação atual do cinema. Aí aqui, olha, já começa o desenvolvimento da redação dele, olha. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Ó, já começou a falar dos problemas, né? Ele citou aqui, brevemente, né, problema que o Estado passa, né? O Estado, o problema que tem, a problemática do cinema, né, com relação assim ao acesso, né, postura do Estado, etc. Aí aqui, olha, ele já começa a falar mais assim explicadamente sobre esse problema, essa problemática, né? Aí, olha, em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas, ou seja, o Estado não está fazendo muita coisa para disseminar o cinema, né? Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país, instituído para ser um órgão, aqui é erro de digitação, tá, gente? Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Aí, olha só, ele já começou a explicar um pouco mais, né, sobre por que o cinema ainda não é acessível, né? Olha só, ele falou que o Ministério da Cultura não está sendo, né, conivente com a disseminação do cinema, né? Era para ser um órgão que aproximaria os brasileiros de bens culturais, como ele mesmo falou aqui, mas aí está ignorando, não está fazendo ações que poderiam, né, auxiliar nesse objetivo. Então aqui ele pegou a informação e deu uma esmiuçada nela, né? E aí, olha só, ele colocou aqui um ponto que poderia acontecer, mas ainda não está sendo totalmente assim, não está acontecendo de verdade, que é o acesso às escolas, né, às instituições de ensino público, né, às salas de cinema, que seria uma maneira de disseminar a cultura do cinema, né?
Aí, olha, desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Então, aqui nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele começou a falar bastante sobre o papel do governo, por que o cinema ainda não chegou a todo mundo. Ele está falando também de problemas que o governo enfrenta, de às vezes falta de um olhar do governo com relação a isso. Né? Ele usou esse primeiro parágrafo do desenvolvimento dele aqui mais para fazer uma crítica ao governo, né? E as instituições que deveriam tratar de disseminar essa política de cinema para todos. E aí, ele já desenvolveu bastante aqui, já falou bastante sobre esse fato aqui do porquê que o cinema não está sendo democratizado no Brasil. Agora vamos ver o segundo parágrafo do desenvolvimento dele aqui. Ó. Outro sim, olha só como ele começa. Outro sim, ele poderia colocar também. Portanto, mas portanto é mais aqui para a parte da conclusão. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Olha só como que ele já mudou aqui o tom. Ele aqui no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele cutucou bastante o governo. Agora ele já começou a falar o quê? Das empresas, né, do setor, do empresariado, dos motivos do empresariado para dificultar a democratização do cinema, né? O que ele está falando aqui, ó? Ganhos financeiros, né? O interesse é priorizar os ganhos financeiros. Então, ele já tirou um pouco aqui o centro do governo, porque seria muito assim pesado se ele continuasse a criticar o governo nesse parágrafo aqui também. E ele começou a desmiuçar mais essa informação. Ele começou a jogar para um outro lado, né? Então, olha só. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Aí aqui, olha, ele colocou o problema em simples palavras, né? Muitas vezes os valores estão acima, né, dos preços populares e a população de baixa renda não pode pagar. Ele exemplificou aqui, ó, em poucas palavras, qual que é o problema do cinema no Brasil, né? Aí, olha só, já vindo para a parte da conclusão, ele aqui, ó, já deixou, colocou a deixa aqui para concluir o texto. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Ele colocando o problema do texto aqui em poucas palavras, a deixa para quê? Para ele botar uma solução, uma possível solução para esse problema. E é o que ele fez aqui, ó, na conclusão dele. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Desenvolvimento ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Aí, olha só. Como que ele está concluindo o texto dele? Ó, ele botou aqui, ó, como que pode ser solucionado esse problema? Medidas devem ser tomadas para facilitar o acesso democrático, beleza. Quem que vai tomar essas medidas? Ó, o Ministério da Cultura, né, o Estado, a sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, profissionais da área, né? Ele não colocou só para um órgão a responsabilidade de democratizar o cinema. Então aqui ele está fazendo uma conclusão, ele está abrangindo, nessa proposta dele ele está abrangindo uma série de órgãos, né, que podem estar fazendo um plano de ação para melhorar isso. Olha só como que ele está propondo aqui, né, que a solução do problema. Aí vem, ó. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem os custos dos seus ingressos,
Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de demais brasileiros. Olha só. Aí ele voltou aqui a citar o Cine Hollywood, né? O Cine Hollywood é o quê? Narra a chegada da primeira sala de cinema. Então aqui, ó, na conclusão, ele tá falando a opinião dele, que ele gostaria que essa situação do Cine Hollywood acontecesse com mais outros brasileiros, né? Então, olha só, ele propôs uma solução para o problema dele aqui, e não é à toa que a redação dele foi nota 1000, né? Porque ele conseguiu transmitir aqui qual que é o problema, dar informação para o leitor de como que esse problema está sendo tratado, o que gerou esse problema, e no final ele botou soluções aqui que seriam ideais, né, na visão dele, assim, sem apontar o dedo, sem botar o dedo na cara, o governo não faz nada, né? Ele colocou aqui um plano que poderia ser colocado em ação junto com vários órgãos que solucionaria o problema em si tratado na redação. Então dá para ver, não sei se você conseguiu ver aqui a estrutura da redação dele, né? Como que ele foi fazendo um funil, né? Ele começou falando assim do problema em geral, depois ele foi falando detalhadamente, né, das questões que envolvem o problema, o governo, as empresas, né, falta de incentivo fiscal, o interesse em ganhar dinheiro, e aqui a solução em como poderia, né, ser solucionado esse problema. A redação do Daniel Gomes de Fortaleza foi muito bem elaborada, ele conseguiu dividir direitinho aqui, né, as partes do texto, começo, meio e fim, conseguiu transmitir a informação que ele queria passar, né? Ele não sei se você percebeu aqui, tem algumas palavras que são um pouquinho, né, diferentes, mas se ele não quisesse, ele não teria a necessidade de usar essas palavras, e de qualquer jeito o texto dele seria de muita qualidade, tá muito bem feito, tá? E aqui é um exemplo do que a gente pode estar fazendo também, tá? Eu costumo falar que sempre quando a gente quiser fazer alguma coisa bem feita, é só olhar quem fez primeiro, né, e seguir os seus passos, né? E tá muito maneiro, tá muito legal a redação dele. Tirou nota 10 não foi à toa, nota 1000 não foi à toa. Agora vamos ver um segundo caso aqui, só pra gente não ficar preso em um só. Esse é do Gabriel Lopes, do Rio de Janeiro. E aí ele começa narrando aqui, ele começa falando também, olha, ele dá uma alusão também a outro filme. No caso do Daniel aqui, ele falou do Cine Hollywood, né? O Gabriel, ele já fala de um longa-metragem, né, que se chama Na Quebrada. Vamos lá. O longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Aqui, ó, essa parte aqui inteira, ele usou só para fazer a alusão, né, do filme, né, Na Quebrada, e de como a cultura tem um papel importante na sociedade, né? Aqui eu não sei se é um parágrafo. Não é parágrafo, não. Aí, olha só, apresentando-se como retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população. Haja visto o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo as classes menos favorecidas. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Olha só, aqui é a introdução do texto dele. Ele começou falando, dando uma alusão a um filme, e aí ele começou a falar dos problemas que envolvem esse tema, né? A democratização do cinema. Aí, olha, apresentando-se como retrato social. Ou seja, isso acontece na vida real. Ele colocou aqui em palavras, né, o que todo mundo sabe. Acontece na vida real. Então, o que acontece aqui? Olha, ele tentou dar uma breve pincelada do que ele vai falar depois. Tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, ou seja, nem todo mundo tem acesso ao cinema.
E ele aqui começou, olha, todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática. Ou seja, vamos fazer o que nos próximos parágrafos? Analisar as causas corporativas e educacionais, né? E aí, ele já deu assim a sinalização do que a gente vai ver aqui nos próximos parágrafos do texto dele. O texto dele aqui, olha, tem mais 3 parágrafos, 4, já é um pouquinho mais longo que o do Daniel ali em cima, né? Então, olha só. Aqui já é parte do desenvolvimento, né? Parte do que ele vai falar mais detalhadamente sobre o ponto de vista dele, né? O tema dele. Então, olha só. Deve-se destacar, primeiramente, o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Olha como ele já começou aqui. As periferias e as áreas de consumo de arte, ou seja, onde tem consumo de arte não é na periferia. Aí, ó, acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, não sei quem esse nome direito não, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Olha só, ele já colocou aqui, ó, nomes, né? Nomes de pessoas que, no caso, são estudiosos da indústria cultural. E aí, essas pessoas, olha, eles fizeram afirmações. Isso aqui são fatos, tá? Afirmaram que a arte na era moderna tornou-se objeto industrial. Isso aqui são fatos. Gente, quando a gente coloca fato, tem que ser de verdade mesmo, tá? No caso aqui, ele já tinha estudado sobre isso, então ele se sentiu seguro de colocar esses fatos aqui, tá? Então, ele usou uma estratégia bacana para colocar aqui no desenvolvimento, que é colocar fatos, né? Colocar citações, colocar algo que realmente aconteceu, algo que é palpável, que já teve estudiosos que falaram sobre aquilo. Ele colocou simplesmente uma parte da pesquisa desses dois aqui, olha, uma afirmação, né, desses dois aqui. Afirmaram que que a arte na era moderna tornou-se objeto industrial feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas. Ou seja, o que esses dois afirmaram? Que o cinema é um meio de ganhar dinheiro, não um meio cultural mais. Já foi, né? Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram a atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar o maior valor pelas exibições. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para a dificuldade na democratização do acesso a essa informação de expressão e de identidade cultural no Brasil. Aí, olha aqui, ó. Tendo em vista isso que ele afirmou aqui, né, sobre o que esses filósofos aqui já tinham falado, ele deduziu o quê? Que as empresas fornecedoras, elas se concentraram em certos lugares onde o dinheiro corria melhor. Por quê? Porque eles têm finalidades lucrativas. Ele só deu aqui ele reforçou a ideia de quê? Daquilo que ele já tinha falado, que envolve dinheiro. Então, esses fatos que ele colocou aqui, esse jeito que ele falou aqui, ó, essa afirmação que ele colocou aqui, é só para reforçar uma coisinha que ele já tinha falado aqui, na introdução. Quer ver aqui, ó? Que representa a parte minoritária da população, ou seja, a parte rica. Aí, continuando aqui na segunda parte do desenvolvimento dele, ademais, uma análise dos métodos de educação nacional é necessária,
Nesse sentido, observa-se uma insuficiência de conteúdos relativo à aproximação do indivíduo com a cultura desde os primeiros anos escolares, fruto de uma educação tecnicista e pouco voltada para a formação cidadã do aluno. Dessa forma, com aulas voltadas para a memorização teórica, o sistema educacional vigente pouco estimula o contato do estudante com diversas formas de expressão cultural e artística, como o cinema, negligenciando também seu potencial didático, notável pela sua inerente natureza estimulante. Olha só, até aqui, lembra quando eu falei que, olha, para que haja uma reversão do quadro, faz necessário analisar as causas corporativas. As causas corporativas, ele analisou aqui, ó, no primeiro parágrafo. Agora, olha, ele está usando as causas educacionais que contribuíram para esse problema. As causas educacionais, ele está falando aqui, ó. Por que a educação também contribui para que haja uma exclusão, né, com relação à população menos favorecida? Porque o ensino público, ele não apresenta conteúdos relativos à aproximação do indivíduo, não faz com que o indivíduo, com que o estudante tenha um primeiro acesso a esse tipo de cultura, né? Ele não introduz ao estudante o fato de que tem outras culturas que você pode ter acesso. Então aqui, ó, o educacional, ele está falando aqui. O cenário reforça a ideia da teórica Vera Maria Kandal, que afirma que o sistema educacional atual está preso nos moldes do século XIX e não oferece propostas significativas para inquietudes odiernas. Ou seja, aqui ele citou, né, a Vera Maria Kandal, e aqui ela falou o seguinte: o sistema educacional de hoje em dia, ele não dá acesso à cultura, pelo menos não à cultura atual. Ele fala de coisas do passado, está preso lá no século XIX. Assim, com a carência de um ensino que desperta o interesse do aluno pelo cinema, a escola contribui para o afastamento desses indivíduos em relação ao cinema, o que constitui um entrave para que eles, durante a vida, tornem-se espectadores ativos das produções cinematográficas brasileiras e internacionais. Beleza, aqui ele resumiu o problema, e aí é a deixa para ele entrar na conclusão, né? Ele já falou aqui que o ensino dentro das escolas não oferece, assim, um despertar pro estudante querer consumir aquele tipo de cultura. E aí ele já entrou aqui na parte da conclusão. Aqui certamente ele vai dar uma proposta para intervir, né, nesse problema. É evidente, portanto, que a dificuldade, portanto é uma palavra conclusiva, né? Então, ou seja, ele já está concluindo o texto dele. É evidente, portanto, que a dificuldade na democratização do acesso ao cinema no Brasil é agravada por causas corporativas e educacionais. Logo, é necessário que a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, que agora não tem mais da cultura, da cidadania, né, torne tais obras mais alcançáveis ao corpo social. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é esperado, né, necessário desse órgão aqui, que torne mais acessível esse tipo de cultura, que é o cinema. Para isso, ela deve estabelecer parcerias público-privadas com empresas exibidoras de filmes, beneficiando com isenções fiscais aqueles que provarem, por meio de relatórios semestrais, a expansão de seus serviços a preços populares para regiões fora dos centros urbanos, de forma que, com maior oferta a um maior número de pessoas, os indivíduos possam efetivar o seu uso para o lazer e para o engrandecimento cultural. Olha só, ele não só deu uma proposta de que o Ministério, a Secretaria Especial de Cultura, do que eles deveriam fazer, mas como. Isso é muito importante, ele falou como. Olha só, estabelecer parcerias público-privadas, ele falou como que isso pode ser feito. Ele não só falou, deve fazer tal coisa. Ele deu uma ideia de como pode ser feito, né? Isso deve ocorrer por meio da substituição de parte da carga teórica da Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, olha o que ele falou aqui. Isso deve ocorrer, né? Ou seja, parte do que é ensinado na escola poderia ser substituído, né? Olha só, por projetos interdisciplinares que envolvam a exibição de filmes condizentes com a prática pedagógica. Ou seja, introduzir
cinema dentro da educação, né? Para incentivar também ao estudante que procure sua própria cultura, né? E dentro da escola ele tem acesso a um pouco da cultura, tá? Condizentes com a prática pedagógica e vistas aos cinemas na região da escola, para que desperte o interesse do aluno pelo tema, ao mesmo tempo que se desenvolve a consciência cultural cidadã. Olha só, aqui ele falou exatamente que, né, em prática, poderia ser feito para que o estudante dentro da escola tivesse um pouco de acesso a esse tipo de cultura. Nesse contexto, poder-se-á expandir a ação transformadora da sétima arte retratada Na Quebrada, criando um legado duradouro de acesso à cultura e de desenvolvimento social em território nacional. Beleza. Outro texto maravilhoso. Esse texto, esse segundo texto, assim, eu tô falando na minha opinião, ele já tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, ele já usou vários termos aqui que não são simples, né? Ele já tem, com certeza, esse cara aqui, ó, o Gabriel Lopes, ele tem hábito de leitura, ele tem hábito de escrita, ele não começou a escrever ontem, né? Você pode ver que ele citou nomes, citou filósofos, citou estudiosos. Então, assim, a redação dele não é nem um pouco superficial, tá? Ele fez uma alusão aqui, ó, ao Na Quebrada, né? E no final ele usou o Na Quebrada de novo como um exemplo do que pode acontecer se caso essa intervenção que ele colocou aqui for seguida, né? Então, não sei se você conseguiu entender a estrutura do texto desses dois. Eles começaram falando de um problema, deram alusão a esse problema, se parece com o que aconteceu lá naquele filme. E aí o que acontece? Na cultura, né, na realidade também acontece isso. Não é à toa que fulano, esse filósofo tal, falou que, poxa, está acontecendo isso, e realmente está acontecendo. Eles, né, pegaram aquela informação e detalharam ela, e depois, no final, deram uma proposta de como isso pode ser resolvido, né? E não foi uma proposta assim, pega e faz tal. Não, eles detalharam, né, essa proposta de intervenção deles, né? Não foi simplesmente dando uma opinião, eles detalharam de várias situações, colocaram ali várias maneiras que esse problema pode ser resolvido, tá? Então, olha só, quando a gente para analisar, resumindo aqui, quando a gente para analisar essas redações nota 1000, a gente tem uma noção de por que essas pessoas, esses estudantes tiraram nota 1000, né? Eles colocaram aqui, olha, esse menino, esse Gabriel aqui, ele colocou muita dedicação nesse texto. Ele não fez um texto superficial. Ele fez um texto assim com o máximo de dedicação que ele teve. E qualquer um pode fazer um texto desse tipo, tá? Qualquer um, desde que se dedique. Esse rapaz aqui, eu tenho certeza que ele tem hábito de leitura, ele tem hábito de tá escrevendo. Ele não começou a escrever ontem. Então, siga o exemplo do Gabriel. Se o Gabriel assistir esse vídeo, ele também é convidado a vir aqui dar um depoimento dele. Eu tenho certeza que esse menino ele estudou bastante. Ele dedicou horas do tempo dele ali para estar treinando para fazer uma redação desse tipo, né? Não é à toa que aqui, ó, ele cita filósofos. Se ele não fosse um menino estudioso, ele não ia conseguir citar nomes de filósofos, né? Então, o que acontece? Esse texto dele aqui está muito bem feito, tá com uma linguagem bem estudada. O do Daniel aqui está muito bem feito também, só que já está com uma linguagem mais simples, o que não tem nada de errado, tá? Muito pelo contrário, às vezes a linguagem simples é bem mais fácil de entender, mas dá para você entender, não sei se você conseguiu ver aqui a qualidade da escrita desses dois, como que eles dividiram a informação, como que eles definiram ali o que vai ficar em cada parte do texto, como que eles já puxaram da introdução para o desenvolvimento, do desenvolvimento para a conclusão, como que eles foram passando cada etapa do texto. Dá uma analisada, eu aconselho
você que está estudando, a pegar redação desses meninos, dessas pessoas que tiraram a nota 1000 e analisar, olhar ali a redação, né, com a caneta mesmo, falar aqui está a introdução, aqui está o desenvolvimento, aqui está a conclusão, marcar ali os fatos que eles colocam, marcar ali citações que eles colocam. Então o que acontece? Você vai esmiuçando a redação desses meninos, aí você vai conseguindo ver o trabalho mental que eles tiveram para elaborar esses textos, que não foi pouco. Então, assim, eu tenho certeza que qualquer um pode construir um texto desse nível, e aqui eu tô só analisando, né, com vocês aqui 2 textos, tem muitos outros, você pode estar fazendo sua própria análise e a partir desses textos está se inspirando a estar fazendo, né, a estar estudando, a estar buscando um nível intelectual para fazer um texto desse, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu não vou me prolongar mais porque ele já está ficando grande demais, e eu volto com mais estudos de casos ainda nessa semana, eu espero, tá? Se você quiser mais dicas de redação, clica aqui nesse link aqui embaixo, que eu vou estar disponibilizando, tá? Alguns e-books que você pode estar pegando dicas de como você pode estar fazendo também redações excepcionais, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo e até lá!